Qual a visão da igreja sobre sincretismo evangélico? Olá, eu sou o pastor Ayrton Santos e hoje nós vamos aprender sobre sincretismo dentro da igreja. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de integração e esse é um dos meus temas favoritos, porque a gente vai combater aquelas práticas que vêm disfarçadas de um falso evangelho. Nós vamos combater práticas que hoje existem principalmente dentro do neopentecostalismo e de algumas seitas que existem hoje em nosso meio. E algumas dessas práticas, às vezes, vêm disfarçadas, né, de boas práticas e que não são. Hoje nós vamos revelá-las, nós vamos mostrá-las e entender um pouco melhor sobre esse assunto. Então, vamos em primeiro lugar definir o termo sincretismo. Sincretismo trata-se de uma mistura de elementos contidos em múltiplas religiões para formar, então, uma nova religião ou doutrina dentro de uma religião já existente. Por exemplo, os santos católicos serem usados dentro da Umbanda ou o kardecismo que usa o evangelho em suas sessões espíritas. Sincretismo, ele é a mistura de aspectos de outras religiões dentro de uma outra religião. Então é quando a pessoa ela usa ritos, quando a igreja usa objetos, quando a igreja ela usa ou prega uma doutrina que não é bíblica, mas existe dentro da cultura, existe dentro de uma outra religião. E aí, por diversos motivos, algumas igrejas vêm e trazem essas doutrinas como se fosse algo bíblico e não são. Conforme a gente for desenrolando aqui a aula, você vai entender melhor, tá bom? Um bom exemplo, e aí é muito importante nós falarmos desse assunto, de sincretismo que existe dentro da igreja, são pessoas que vieram do esoterismo. O brasileiro ele tem essa mania esotérica, né? Às vezes ele é católico, mas ele tem aquelas pedras ali que ele guarda, que trazem purificação, energia do ambiente, ele queima incenso, ele tem a foto de Jesus, o quadro de Nossa Senhora, o Buda em cima da mesa, queima incenso para purificar o ambiente, e é isso, é uma busca, né, de uma forma misturada, é uma busca por coisas boas. Mas quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a aprender o que há de errado nessas práticas e como agir corretamente. Então, vamos lá. Dentro do esoterismo existe um sincretismo muito forte. E essa é uma religião muito subjetiva, onde cada um acredita no que lhe é mais conveniente. Uns acreditam na natureza, outros em gnomos, outros, enfim. Infelizmente, muitos crentes acabam mantendo alguns aspectos dessa religião em sua vida, como superstições e a astrologia dos signos. Então, muitas pessoas acreditam nos signos, né? Que os signos, os astros, têm algum poder sobre a vida da pessoa, né? Tem até crente que pergunta um para o outro, qual que é o seu signo? Que diferença faz qual é o nosso signo? A posição de um astro não muda a nossa vida. A Bíblia nos ensina em Gálatas capítulo 6 que tudo que o homem planta, isso ele colhe. Não é? Então, não é um astro, uma estrela, uma projeção astral que vai mudar a nossa vida. Até um certo tempo atrás, vai aparecer a foto dele aí para você, tinha um rapaz muito famoso, um senhor muito famoso, que eu nem sei se está vivo ainda, que era o João Bidu. Né? Ele tinha a revistinha astral, né? Todo mundo lia ali para saber como era o seu dia, que tipo de roupa deveria usar, qual é a cor da sua sorte, o número da sorte e tal, e aquela coisa toda. E aí muitas pessoas acabam trazendo esse aspecto do esoterismo e continuam mantendo dentro da sua vida, carregando superstições, carregando medos, não é, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu vou colocar aqui para que você possa entender melhor sobre algumas coisas que pertencem ao esoterismo. Então você vai ver aí trevo de 4 folhas, figuinha, você vai ver aí Comigo Ninguém Pode, espada de São Jorge, sal grosso, filtro de sonhos, arruda. Tenho certeza que se você não tinha na sua casa, você conhecia alguém da sua família que tinha. Você já foi esotérico? Se você já foi, você sabe exatamente do que eu estou falando. Então essas coisas, elas não nos pertencem mais. Essas superstições não fazem parte mais da nossa vida. Nós não precisamos disso. Conforme nós vamos vivendo a palavra de Deus, nós vamos aprendendo como plantar para colher coisas boas e passamos a entender que não existe sorte. O que existe é um plantar todos os dias de coisas corretas e coisas certas a se fazer, tá bom? Quais são os pontos contrários no esoterismo? Antes de nós entrarmos aqui no sincretismo mesmo, quais são os pontos contrários do esoterismo na Bíblia? A atribuição de poder à natureza, né? A cachoeira tem poder, a água tem poder, o céu tem poder, o sol tem poder, e a Bíblia condena isso no Antigo Testamento principalmente, que nós não devemos consultar os astros, que eles não têm nada para nos dizer. A atribuição de poder aos astros e aos signos,
cartomancia e previsão do futuro, não é? Superstições que mudam a sorte. São pontos contrários dentro do esoterismo. Pontos contrários à Bíblia. Eu era esotérico, o que eu devo fazer? Bom, se desfaça de tudo que pertence a esse mundo de fábulas e crendices, tá bom? Estude a palavra de Deus. Por que eu achei importante nós falarmos primeiro do esoterismo? Porque no esoterismo você vê muita superstição, né? Um sensacionalismo em cima das coisas, de um ocultismo, de um mistério e tal. E o ser humano é apaixonado por essas coisas. E às vezes algumas igrejas aproveitam essa paixão que o ser humano tem pelo ocultismo, por coisas curiosas e tal, pelo mistério, e usam isso para acabar enganando as pessoas dentro de igrejas. É muito triste isso, mas é verdade. Mas louvamos a Deus que você está no caminho correto, está numa igreja séria, pautada dentro da palavra de Deus. Agora, vamos aprender um pouco sobre o sincretismo dentro da igreja contemporânea, principalmente dentro do meio neopentecostal. Isso é um assunto muito sério. Eu vou colocar aqui para você uma sequência de vídeos para você entender exatamente do que eu estou falando. E você vai ver os absurdos que nós vemos nos dias de hoje. Você vai pegar um copo com água e vai segurar ele nas suas mãos e vai orar comigo durante 30 segundos. Deus vai encher esse copo com água de força, de prosperidade, de saúde, de bênção, de paz. E quando você beber essa água, isso vai entrar tudo dentro da sua vida. Primeiro, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração para que eu possa orar por você. Nesta sexta-feira, na sessão do descarrego, o Templo de Salomão estará aberto a todos que um dia já foram ou estão sendo enganados. Traga uma peça de roupa branca, às 10, 15 e 20 horas. Escuta isso, eu vou fazer uma oração para quebrar a maldição hereditária que passou de uma geração para outra dentro da tua família. Se você se enquadra nisso, se tem um mal que passou da sua avó para sua mãe, da sua mãe para sua vida, fica aqui e receba essa oração. Pai, em nome de Jesus. Atenção, nessa sexta-feira, poderosa corrente do Vale do Sal, na fé de Jeová Jiré. Davi venceu 18 mil inimigos no Vale do Sal. Nessa corrente, Jeová Jiré irá prover aquilo que você precisa para vencer. Ele proverá estratégias, armas divinas e a sua vitória. Serão as 3 últimas sexta-feiras do ano para ver o seu milagre acontecer. Aqui na 7ª igreja, o maior Vale do Sal. Em 3 horários, 9 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite. Endereço, Avenida Minas Gerais, 1323, Nossa Senhora das Graças. Eu acredito que você já entendeu e já percebeu aonde é que nós queremos chegar. Essas coisas que você acabou de ver são verdadeiros absurdos, incoerências teológicas e uma falta de conhecimento da doutrina e da palavra de Deus. Bom, vamos aprender aqui alguns pontos que existem dentro das igrejas evangélicas hoje que estão tornando, né, essas igrejas sincretistas, tá bom? Primeiro ponto que eu quero passar aqui para vocês é a regressão. A regressão é uma estratégia usada dentro da psicanálise, né? Nós não temos nada a ver com isso, a nossa vida é de Cristo para frente. Maldição hereditária. Existem textos na Bíblia que, se você usar eles de forma errônea, vai fazer com que as pessoas acreditem que existe realmente maldição hereditária. Mas não existe, é só você estudar a Bíblia corretamente e você vai perceber que não existe. Em que consiste a doutrina da maldição hereditária? Consiste no fato de que pecados dos seus pais, dos seus avós ou dos seus antepassados podem contribuir de uma forma negativa na sua vida hoje. E mesmo você aceitando a Cristo, ainda existem maldições que precisam ser quebradas na sua vida. Olha só, como isso é interessante e é conveniente para essas igrejas. Elas inventam um problema e elas se colocam com uma solução. Campanha da quebra de maldição, o livro da quebra de maldição, a água que se você beber vai quebrar toda a maldição, o culto onde o pastor fulano de tal vai estar e vai ter toda a quebra de maldição. Geram um medo nas pessoas, geram a dúvida nas pessoas e eles se colocam como a solução. Isso é algo muito grave. Cristo, que morreu por você e você entregou a sua vida a Ele, já é suficiente. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, você que é nascido de Deus, o maligno não te toca. Você não precisa fazer nada a mais além de entregar a sua vida a Jesus Cristo e viver a palavra de Deus, ok? Você não precisa ir buscar lá atrás o que seus pais fizeram que ofenderam a Deus, o que seus avós fizeram que ofenderam a Deus. Você não precisa fazer isso, ok? A única maldição que existe é a maldição atraída pela desobediência minha, dos meus pais, dos meus filhos, e cada um, de acordo com Gálatas capítulo 6, versículo 7, vai colher aquilo que plantou. Você não precisa fazer nenhum trabalho de quebra de maldição, tá bom? Um outro problema muito grave, mas muito grave mesmo, dentro das igrejas atuais, e isso assim é de forma larga e aberta, é o uso de elementos judaicos no culto cristão. Gente, isso é um absurdo. Por quê? Judaísmo é uma religião. Cristianismo é outra religião. Quando você pega elementos do judaísmo e põe dentro do cristianismo, então você está praticando o sincretismo evangélico.
Por exemplo, o uso do menorá, do castiçal, como um símbolo sagrado, não é? O uso de shofar dentro dos cultos como um elemento profético, o uso da arca como um elemento sagrado dentro de igrejas. Enfim, se as pessoas colocam isso como símbolos que enfeitam a igreja, ainda é aceitável, mas não tem motivo para isso. Tá? A bandeira de Israel, né, tem toda aquela mística, toda aquela coisa sagrada em volta. Nós somos brasileiros, nós não somos israelitas. O judeu, se ele quiser ir para o céu, ele tem que entregar sua vida a Cristo. Ah, pastor, mas Jesus era judeu. Realmente, ele veio para aqueles que eram seus e os seus os rejeitaram, diz em João capítulo 1. Então, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja. Nós não precisamos de talit, sabe o talit que o judeu cobre para orar? Nós não precisamos disso. Nós não precisamos do kippá, aquele chapeuzinho que o judeu usa. Nós não precisamos disso em nossa vida. Nós não precisamos do menorá pendurado na nossa porta. Nós não precisamos usar a mitra, nada com relação a isso. Não precisamos deixar, eu sou barbudo, mas eu não sou judeu, tá? Nós não precisamos deixar barba, não precisamos parecer judeu para sermos mais de Deus. Isso não existe. Tanto é que um dos problemas que o apóstolo Paulo teve na igreja primitiva foi realmente combater os judaizantes dentro da igreja. Não tem necessidade usar elementos judaicos para tornar um culto mais espiritual. A espiritualidade do culto cristão está ligada à santidade, à vida de oração, ao compromisso com Deus. Então, você deve cultuar de acordo com o que o Novo Testamento te orienta. Tá bom? Hoje nós percebemos até igrejas que ensinam o judaísmo em si. Não é? As práticas do judaísmo, isso é um absurdo, isso é antibíblico. Paulo, quando ele se converteu do judaísmo ao cristianismo, ele falou que tudo que ele aprendeu era um trapo de imundícia, então não servia para mais nada. Tá? Então, você não vai ver na nossa igreja a utilização desses artifícios, né, para deixar o culto mais curioso, o culto mais espiritual, porque isso não existe. Soprar um chifre de carneiro dentro de um culto cristão evangélico não vai atrair a presença de Deus. Não é chofar que atrai Deus. Jesus disse, onde estão 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria, sem tocar nenhum tipo de chofar, nem trombeta, nem nada. Tá bom? Isso não existe. Isso não é bíblico. E isso é muito grave. Outro problema é o uso de objetos como plantas, sal grosso, óleos e etc. Alguns elementos, por exemplo, o sal grosso, a rosa ungida, sal grosso e rosa, eles são usados dentro do candomblé, eles são usados dentro da Umbanda. Por que tem que trazer isso para dentro da igreja? Não é? Eu vou colocar um vídeo bem curioso aí para você que fala sobre a rosa ungida. Assiste ele e vê o que você acha. Então, aonde chegava os lenços e aventais de Paulo, chegava também a cura, o milagre, a libertação. É isso que vai acontecer nesse domingo. Essa rosa, como vocês estão vendo, está ungida e consagrada. E quando você entrar na sua casa com essa rosa, o mal que está em forma de doença, brigas, esfriamento, miséria, mortandade, separação, depressão, insônia, seja o mal que for, ele vai sair. O milagre vai ser consumado neste domingo, às 8 horas da manhã. Eu acho que para qualquer cristão que tenha uma base bíblica decente, esse tipo de coisa não serve. Não é? Se eu quero que a minha vida mude, se eu quero que a minha família mude, se eu quero que o meu coração mude, isso está ligado à minha entrega, à minha obediência à palavra de Deus. Não é colocar um elemento que a igreja orou, que o pastor orou, não é tomar uma água que o pastor ungiu que vai mudar a minha vida. Mas pastor, eu conheço gente que fez isso e funcionou, tudo bem, Deus faz o que Ele quiser. Nós estamos falando de doutrina bíblica, ok? Não é porque deu certo para um que aquilo deve se tornar uma doutrina obrigatória para todos. Isso não existe. Experiência não pode ser base doutrinária para a palavra de Deus. Mas pastor, a Bíblia diz lá que o povo pegava os lenços de Paulo em Atos e para serem curados. A Bíblia não mostra Paulo vendendo isso, a Bíblia não mostra Paulo incentivando isso, e a Bíblia também não mostra que isso realmente foi efetivamente positivo para aquelas pessoas. A Bíblia não apoia. E Atos, ele é um livro histórico, ele é um livro descritivo. Os textos ali estão descrevendo o que está acontecendo. Não é um texto doutrinário, não é um texto que ele ordena o que é que você tem que fazer. O livro de Atos, em sua grande maioria, é um texto onde descreve o que está acontecendo e não o que você tem que realmente fazer. Muito embora alguns exemplos ali são pautados na palavra de Deus e nós entendemos que devemos imitar a igreja primitiva, mas não é porque pegavam os lenços de Paulo que agora o pastor tem direito de comprar 1000 toalhinhas, ungir as 1000 toalhinhas e vender num culto. Isso é completamente errado, tá? Cura interior. A cura interior, de forma literal, ela existe, porque nós somos pessoas que sofremos com o pecado, fomos machucados por dentro, nós entregamos nossa vida a Jesus e Ele nos cura a nossa alma, a nossa mente, o nosso pensamento, até aí tudo certo. Mas a cura interior aqui é um processo de cura interior, onde são feitos eventos, encontros, onde são feitos coisas proféticas, coisas especiais, para que o crente receba a cura interior. Isso não existe.
Nós precisamos ser curados enquanto nós estamos no mundo. A partir do momento que nós entregamos nossa vida a Cristo, nós passamos por um processo de santificação, mas cura interior não. Porque a pessoa realmente convertida, ela vai perdoar, a pessoa realmente convertida, ela vai entender os seus erros, as suas falhas e vai andar nos caminhos do Senhor. Não existe a necessidade de você fazer nenhum curso de cura interior, não existe a necessidade de você fazer nenhum ritual de cura interior, não existe. Tem igrejas que pregam até mesmo que as pessoas devem perdoar a Deus para que elas sejam curadas no seu interior. Ora, se a pessoa nasceu de novo, ela entregou sua vida a Cristo, a pessoa tem que perdoar a Deus. É complicado. Então, você não vai encontrar esse tipo de coisa dentro da nossa igreja, tá? Outro problema é a libertação pós-regeneração. O que é a regeneração? A regeneração é quando a pessoa nasce de novo. Então você não vai encontrar o culto de libertação na nossa igreja. Nós não temos esse culto sensacionalista. Algumas igrejas têm, tá tudo bem, eu não tenho nada contra as igrejas, mas você não vai encontrar isso. Mas, pastor, mas por que não pode ter um culto de libertação? O que liberta, meu irmão? Não é a verdade? João 8,32, a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, todo culto onde tem a verdade é um culto de libertação. Entende? Ah, pastor, mas o culto de libertação tem um jejum que a gente faz e tal. Pera lá, você não tem que jejuar sempre? Eu, como pastor, não tenho que jejuar sempre? Não tenho que estar sempre em oração? Então, eu tenho que ter um culto especial para dar palco para coisas que glorificam mais o inimigo do que a Deus? Então, todo culto é um culto de libertação. Você está num culto de domingo, um demônio manifestou, expulsa. Não precisa ficar chamando, não precisa dar nome. Aí tem os experts nos cultos de libertação, que dá o nome pro demônio. O demônio Zé Pilinto, o demônio Pomba não sei das quantas, o demônio não sei do que. Quem dá nome para essas entidades é o candomblé. Então, nós começamos a passar a entender, e você começa a alcançar agora uma maturidade que vê que nada dessas coisas é necessária. Entende? Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus, obedecer a Deus e ter uma busca constante pelo Espírito Santo de Deus. Então você não vai encontrar na nossa igreja um culto com essa temática, culto de libertação. Não que seja errado, mas nós entendemos que ele representa toda uma questão mais teatral, mais sensacionalista para chamar as pessoas do que qualquer outra coisa. Bom? Outras questões que caracterizam um sincretismo dentro das igrejas, tá bom? Campanhas sem fundamento bíblico. E aí, nesse objetivo de atrair pessoas, eles começam a inventar temas, a inventar campanhas. Por exemplo, você já deve ter feito a campanha das 7 voltas em volta de Jericó. Primeiro que eles não deram 7 voltas, eles deram 13 voltas. Foi uma volta por dia e no último dia eles deram 7 voltas. Então, 7 mais 6 dá 13. Então, qual a necessidade disso? Não tem necessidade disso. A palavra de Deus ela é completa em si. Então, essas igrejas querem fazer, tudo bem. Tem igreja que vai fazer os 7 mergulhos de Naamã. Aí põe a água lá e a pessoa vai mergulhar dentro da piscina. Né? Eu vi esses dias um vídeo de uma igreja muito famosa, muito conhecida. Não foi um vídeo. Eu vi esses dias numa rádio de uma igreja muito conhecida a campanha do Desata Nós. Aí você tinha que levar uma meia, você dava 7 nós nessa meia. Cada culto que você ia, você desatava um nó. Por que a meia? Segundo eles usaram o texto de Jó que diz que o mal feriu a Jó dos pés à cabeça. Então eles falam que o mal entra pelo pé. Então era uma meia ungida, uma meia consagrada lá. Então você vê, é uma coisa absurda, é uma igreja grande, as pessoas vão, esses cultos lotam. Então nós temos que combater sim essas coisas. Não podemos aceitar, né, a propagação dessas heresias, dessas coisas erradas. Na verdade, as campanhas é uma metodologia de segurar as pessoas naquele culto. Tanto é que igrejas que são viciadas em campanha, quando você tira as campanhas, a igreja ela começa a esvaziar. Então você não vai encontrar campanhas desse tipo dentro da nossa igreja, tá? Materialização da fé, ponto de toque, onde as pessoas têm que ter alguma coisa para que elas creem, sabonete ungido, rosa ungida, toalha ungida, água consagrada. Você não vai encontrar esse tipo de sincretismo dentro da igreja de Atos. Atos proféticos, não é? Fazer atos proféticos como, por exemplo, vou tocar o shofar dentro do culto porque é um ato profético, isso vai transformar, né, a atmosfera do culto. E nós não praticamos esse tipo de coisa, né? Ato profético, né? Eu vou orar na blusa do meu filho para quando ele colocar essa blusa, né, a vida dele vai mudar, Deus vai tocar a vida dele. Não, isso não existe. Tá? Eu vou dar 7 voltas em volta da minha casa em forma de um ato profético, isso vai mudar a minha vida, vai mudar a minha casa. Não vai. Você quer que sua família mude? Mude você primeiro. Entenda quais são os papéis de cada um biblicamente falando. Qual que é o papel do esposo? Qual que é o papel da esposa? Qual que é o papel dos filhos? O papel dos pais? Cumpra o seu papel de acordo com a Bíblia, sua família vai mudar por completo. Ok? Não é nenhum ato profético, não é nenhum profeta que falou, que disse que vai acontecer sem base bíblica, que nós cremos no dom de profecia, mas sem base bíblica, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a vida da sua família, tá bom? Então você não vai encontrar esse tipo de coisa dentro da nossa igreja. Um dia a igreja de um amigo meu, um pastor amigo meu, um homem de Deus, uma pessoa maravilhosa. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma arca, né? E cada semana essa arca ficava dentro da casa de um irmão para abençoar a casa do irmão. Isso era um ato profético. Isso não existe.
né? O Espírito Santo de Deus habita na nossa vida, nós não precisamos de arca, nós não precisamos de castiçal. Essas coisas eram símbolos do Antigo Testamento no passado, sombras das coisas que haviam de vir. Ali tem um ensinamento, toda uma simbologia, não quer dizer que a igreja hoje tem que ter esse tipo de coisa, tá bom? Outros problemas que nós encontramos também em igrejas desse cunho é a mistificação do monte, não é? Porque no monte, se nós orarmos no monte, a nossa igreja ora no monte, ora, mas ora porque é um lugar afastado, é um lugar onde você se sacrifica ali para você estar indo, né? Isso envolve fé, envolve amor, é um lugar que você tem liberdade para você poder orar, mas não é a oração do monte que vai mudar alguma coisa. O que muda é a sua oração, feita no monte ou aos pés da sua cama. Não existe essa mistificação do monte. Mistificação dos retiros, famosos encontros com Deus. A nossa igreja não trabalha com encontro com Deus, tá? O retiro ele é interessante por quê? Porque ele é um retiro. Você vai se afastar, você vai tirar um momento com Deus, consagrar a sua vida a Deus, não tem como isso ser ruim. Mas não dentro dos moldes dos encontros, dos misteriosos encontros que existem e que deixam as pessoas tão impressionadas. Encontro com Deus você pode ter em qualquer lugar. Jacó teve um encontro com Deus no meio do deserto. E Deus mudou a vida dele, mudou o nome dele de Jacó para Israel, de enganador para aquele que é o príncipe que luta com Deus. Você pode ter um encontro com Deus aí agora, onde você está. O véu foi rasgado. Não existe endereço para Deus se encontrar com você. O endereço de Deus é um coração sincero. É um espírito quebrantado e um coração contrito. Esse é o endereço do verdadeiro encontro com Deus, tá bom? Venda de objetos com falsas promessas de milagres, não é? Então, falei isso agora há pouquinho, a toalha, a água, né, o feijão. Na época da Covid, teve igreja que estava vendendo feijão para curar o problema da Covid. Então, esse tipo de coisa nós repudiamos, nós não aceitamos e dentro da nossa igreja não existe. Tá bom? Então deu para você entender o que é o sincretismo dentro da igreja, né? O sincretismo evangélico, né? A gente apelidou desse apelido, né? O sincretismo evangélico. Nós temos uma regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, e é a ela que nós devemos obediência. É a palavra de Deus que nos guia o que fazer e o que não fazer. Tá? Não é uma ideologia, não é uma bandeira neopentecostal, não é um fulano que veio de algum lugar, de algum país, porque lá deu certo, aqui vai dar certo também. Se a Bíblia não dá respaldo, foge. Se a Bíblia não te dá apoio, foge. Nós não devemos praticar essas coisas. Tudo que nós precisamos está dentro da palavra de Deus. Essa foi mais uma aula do nosso curso de integração. Deus te abençoe e até o próximo tema.